Voltando aqui com a segunda parte, porque primeiro porque eu gravo com meu celular. Aí quando chega nos 31 minutos ele corta e aí ele inicia uma nova gravação. E eu sou nova nessa área. Eu não sei editar ainda, então o que eu gravo é o que vai, né? Mas voltando ao assunto do Manaim, Manaim é esse lugar de conflito, é esse lugar em que somos chamados a decidir. Manaim, ele é um lugar de transição, ele é um lugar de passagem, ele é uma estação. Ele não pode se tornar morada, ele não pode se tornar o nosso ponto de vivência. Então, Manaim também ele ficava, era uma área que ficava em Gileade. Gileade é o tempo da cura, né? Gileade fala de cura, né? De bálsamo, de remédio. E talvez você tá vivendo esse conflito, você talvez não seja, né? Esse conflito como o meu, em que eu precisei decidir sair de uma denominação, ou, né? Em outros momentos que eu já compartilhei, né? Conflitos, né? Como encarar a depressão e tantos outros conflitos, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter que encarar conflitos, são desafios que nos é proposto diariamente e que nós precisamos romper. E assim como Jacó, quando ele faz aquela aliança ali com Labão, em que ele coloca o nome daquele lugar de Galaed, então ele fala, é um marco, isso aqui está marcando a minha transição, a minha mudança. Eu estou nesse lugar ainda, mas rumo a Betel. Eu vou passar por todos os processos necessários para mim poder chegar no ponto aonde Deus quer que eu chegue. Porque Manaim é isso, sabe? Todos esses conflitos é para que você chegue a uma decisão, sabe? Quando nós estamos ali na pressão, sofrendo toda aquela pressão, onde estamos sendo empurrados, sabe? Para uma decisão. Então, esse é Manaim. E talvez você esteja aí passando por isso e se sentindo assim como eu me senti no tempo em que eu precisava tomar uma decisão, onde eu me senti só, onde eu me senti desamparada, abandonada, né? Onde a orfandade gritou, aonde a religiosidade me acusou, aonde a reputação começou a dizer, e agora o que vão falar de você, justo você, que sempre foi totalmente contra essa ideia, né, contra essa atitude, e agora você vai fazer a mesma coisa. São os desafios que nós precisamos encarar. E é preciso romper com Manaim, é preciso sair desse lugar, sabe, de duplicidade, nós precisamos entrar num novo tempo. E hoje, antes de eu gravar esse vídeo para vocês, na verdade ontem o Senhor ministrou duas palavras para mim poder compartilhar com vocês, e a outra eu vou estar gravando depois. E aí, quando o Senhor falou sobre Manaim para mim gravar, e o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E como eu já falei com vocês, eu tenho uma relutância muito grande com relação à minha reputação, né? E eu falando com o Senhor, não, pai, eu não quero falar sobre esses assuntos, né? Eu quero falar sobre aquilo que o Senhor está fazendo, né? E aí o Senhor falou comigo, Liette, é tempo de exposição mesmo, é tempo de falar, de se expor, não pode ficar com todo esse receio, né? E aí eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa me contando algumas situações, né, que ela tem vivido. E aí o Senhor falou, Liette, percebe a importância? Muitos dos meus filhos estão vivendo nesse lugar e eles precisam saber que é possível sair daí, que é possível entrar em Betel,
que é possível sair desse lugar, dessa estação, e entrar num tempo de cura, e entrar num tempo de transformação. E é necessário que você que está vivendo isso, é necessário que nesse tempo você entenda que tem promessa de Deus para sua vida, que Deus tem algo grande para fazer. Não que ele não possa fazer lá na denominação, mas entenda uma coisa, se o seu problema for relacionado a uma denominação, como foi o meu caso, não é que Deus não tem nada para eles, tem sim, mas o que Deus tem para eles é de uma forma, e o que Deus tem para você é de outra forma, entendeu? O que Deus tem para a denominação de onde eu saí, Deus falou com os líderes de lá, com as pessoas responsáveis, que Deus confia. Então, essas pessoas estão seguindo o plano, e por isso muitos dos meus projetos não foram aceitos, porque não era para lá. E eles foram muito sábios em não aceitar, porque não era aquilo que Deus estava dizendo para eles. Deus estava falando para mim uma coisa e estava falando para eles outra. O erro foi meu em achar que tudo que Deus estava me dando era para colocar lá dentro, entendeu? Eu não consegui enxergar o reino. E você hoje, talvez você está vivendo também esse conflito que eu vivi, sabe? Entenda uma coisa, Deus trabalha com você de uma forma e Deus trabalha com o outro de outra forma. Então, saia desse lugar de Manaim, saia desse lugar de indecisão, saia desse lugar onde os conflitos estão em plena erupção, estão borbulhando e você está sendo bombardeado pelas suas emoções e você não consegue se mover. Esse lugar de Manaim é um lugar de lutas árduas, sabe? A guerra, ela é interna mesmo. O conflito é interno mesmo, ninguém ao redor está vendo e talvez nem sabendo, mas você está vivendo, porque é uma luta contra as suas crenças, contra a sua religiosidade, contra paradigmas que você mesmo criou, que você mesmo defendeu durante tanto tempo, que você acreditou. Mas deixa eu falar para você, Deus tem algo novo. Deus é o Deus que faz algo novo. E é preciso que nesse tempo você silencie todas as vozes que há na sua mente, para que você ouça a voz do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Eu já comentei um pouco sobre isso aqui nos vídeos anteriores. Há muito tempo atrás, né, o Senhor ele falou comigo assim, Eliette, eu vou te levar ao lugar do som das muitas águas. E eu literalmente, eu ouvia o barulho como se fosse uma cachoeira, sabe? E aquele som ensurdecedor, e eu conseguia ouvir aquilo, e no meu espírito eu comecei a caminhar em direção àquele som. E eu fui caminhando em direção àquele som, e o Senhor falou comigo assim, Eliette, não é um lugar físico. Esse lugar é o lugar do meu amor. Esse lugar é um lugar em mim. É um lugar que você precisa encontrar. E eu falei com o Senhor, eu falei, Pai, mas eu tô ouvindo o barulho das águas. Gente, eu tinha certeza que se eu caminhasse mais alguns metros, eu ia chegar naquele local onde estava o barulho das águas. E o Senhor falou comigo assim, o som das muitas águas é o som do meu amor. E você precisa silenciar todas as vozes para que você possa ouvir somente a voz do meu amor. Porque nesse lugar, nenhuma outra voz é tão audível quanto a minha. Nesse lugar, somente a minha voz tem o poder de alcançar a sua mente, de alcançar os seus ouvidos. Esse lugar em mim é o lugar da minha paternidade.
E se nós pararmos para olhar, esse sentimento de orfandade, ele é muito forte em nós, né? Eu tive um pai maravilhoso. Tive, não tenho, porque meu pai ainda é vivo, graças a Deus. Um pai muito cuidadoso, muito protetor, né? Eu não tenho falta de pai, fisicamente falando. Mas por causa do sistema, por causa né, da religiosidade, muitas vezes nós vamos nos deixando ser levados por alguns líderes, algumas pessoas que também é órfão nessa área. E às vezes é órfão tanto na parte física, né, no pai biológico, quanto na parte espiritual. E nós vamos sendo marcados de forma negativa. E se nós pegarmos a história de Jacó, né, todo esse conflito todo que Jacó viveu a vida inteira, para um pouco e pensa qual era o problema de Jacó em tudo isso. O problema de Jacó não era porque o nome dele era Jacó, porque ele era usurpador, porque ele era isso, porque ele era aquilo, como a gente já ouviu tantas vezes em N pregações. Mas se nós pegarmos a história de Jacó e começar a olhar ela com mais carinho, nós vamos ver que Jacó, a palavra diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Né? Então, já vem de um lar, eu vou dizer, disfuncional. Já vem de uma situação em que os pais tinham seus preferidos, né? E é interessante que, assim, isso vem nos ensinar de que não existe família perfeita. Isaac cometeu os mesmos erros que talvez eu já cometi muitas vezes com os meus filhos, né? Que talvez você também cometa. E aí a palavra diz que Isaac gostava de Esaú, porque Esaú era um exímio caçador, e Esaú saía, né, para a floresta, ele caçava, ele trazia, e Isaac gostava de comer da caça. Olha que estranho você pensar que um pai gosta de um filho por causa daquilo que o filho produz para ele, não por causa daquilo que ele é. E o sistema faz isso com a gente, certo? O sistema, ele começa a te valorizar por aquilo que você faz. Quando você não faz mais, aí você já não é tão importante, você já não é valorizado, né? E aí você começa a carregar vários, né, nomes, porque você já não consegue mais suprir o anseio do sistema. E aí é interessante que você vai olhar essa história de Jacó, quando chega ali no momento de Isaac, né, liberar a bênção do primogênito, e Rebeca, ela ouve aquilo. Então o que Rebeca faz? Rebeca arma todo aquele plano, ela planeja tudo aquilo. E você vê que Jacó, ele fala com a mãe, mas isso é enganar meu pai. Se meu pai perceber que eu estou enganando, ele vai liberar uma palavra para mim que não é de bênção. Porque era muito desrespeitoso naquela época, continua sendo até hoje, mas hoje isso já não é tão valorizado, mas naquela época isso era muito valorizado. Um filho desfazer do pai, tentar enganar o pai, era um caso seríssimo. Era uma falta de respeito muito, muito grande. E aí Rebeca fala, não, deixa a situação comigo, apenas faça o que eu estou mandando. E aí Jacó vai lá, né, mata aquele cordeiro, a Rebeca prepara direitinho, porque ela sabia como que Isaac gostava, ela sabia o tempero, né, como que era o gosto de Isaac, então ela prepara tudo aquilo e ela arma toda aquela situação ali com Jacó, né, colocando os pelos, né, a lã sobre os braços de Jacó.
E ali você vê todo aquele plano sendo arquitetado. E quando Jacó entra na tenda de Isaac, né? E Isaac fala, a voz é de Jacó, mas os braços, né, é de Esaú. E aí ele fala assim, meu filho, chega aqui perto, para que eu te beije. E aí se você parar para pensar, né, olha o coração de Jacó todo esse tempo. Como que ele não deve ter desejado, sabe, várias vezes na sua vida aquele momento. Só que aquele momento era um momento que ele estava vivendo, mas o pai não estava sabendo que ele era o Jacó. Ele queria receber aquele abraço, aquele beijo como Jacó e não como Esaú, e não como uma fraude. E quantas vezes que nós, no sistema, também queremos ser como o outro, nos passamos pelo outro, né? Porque a gente quer ser aceito, porque nós queremos ser aceito. E aí Isaac beija Jacó, abençoa toda essa história que nós vemos. E aí quando nós chegamos aqui em Manaim, aonde Jacó devia já essa dor devia estar gritando dentro de Jacó há muito tempo. Essa dor, esse conflito devia estar assim, no seu auge, no momento mais forte da sua vida. Aquele momento em que ele já não suportava. E ele chega em Manaim, tá ali aquele conflito, o sogro, né, veio perseguindo ele, eles fizeram aquela aliança, e aí logo que ele se aparta do sogro, a palavra diz que ele chega nesse lugar e ali ele vê anjos de Deus. Ali era o local, a troca da guarda, porque a estação mudou, sabe? Novos anjos vieram para aquele momento. E nós precisamos estar atento a isso. Você precisa estar atento a isso, né? A guarda foi mudada. Houve uma troca de guarda, a estação mudou, é um novo tempo. E Jacó ele fala, isso é Manaim, esse lugar é um lugar de conflito, eu estou em conflito, mas eu vou seguir em frente. E aí a palavra diz que Jacó, ele, né, passa por todo aquele processo ali do Jaboque, onde ele divide, né, a sua família em duas partes. E é interessante como que os valores de Jacó estavam distorcidos. Ele prepara, né, presentes para aplacar a ira do seu irmão. Ele fala consigo mesmo, porque se meu irmão vier com muita raiva, com muita fúria, com os presentes, ele vai ser apaziguado. E nós não fazemos isso? Não é assim que nós agimos por causa da nossa orfandade? Não é assim que nós fazemos com nosso Deus? Quantas e quantas vezes nós tentamos aplacar a ira do Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa adoração, com o nosso culto, né? Com tudo que nós consideramos valioso. E aí a palavra diz que chega a noite. E aí o que Jacó tá ali no Jaboque, naquele lugar vazio, naquele lugar aonde era ele e Deus, porque os conflitos internos, querida, é o lugar onde é você e Deus. Ninguém interfere, ninguém pode ajudar, ninguém pode solucionar, é você e Deus, não tem outra pessoa. Por mais que você se aconselhe, por mais que você compartilhe essa situação, esse conflito, é você e Deus. Não tem outra solução. É você que precisa decidir sozinho. É você que precisa tomar a decisão de continuar avançando ou de parar. Você precisa decidir ouvir a voz do Senhor e seguir o Senhor, ou você precisa decidir continuar parado, como a gente viu lá em Zelza.
Você decide subir o Tabor, subir o monte, ser transformado, ou você decide continuar no lugar da dor, no lugar da indecisão, no lugar do sofrimento. E Jacó, ele chega ali naquele lugar, e a palavra do Senhor diz que ali vem aquele homem, né, que a gente sabe que era o Senhor. E aí eles travam aquela luta. Aquela luta era necessária. Aquela luta era necessária não somente para Jacó reconhecer quem ele era, né, o usurpador, o mentiroso, né, que ele sempre foi. Não. Aquele lugar, querido, era o lugar de cura de Jacó. Deus estava preparando a cura. E a cura de que? Curando a sua orfandade. Porque toda a insegurança, todas as trapaças, era um grito no coração de Jacó, porque ele queria um pai. Porque ele não teve o pai. E aí ele trava ali aquela luta com aquele anjo, e quando chega naquele momento em que ele fala, eu não te deixarei ir sem que tu me abençoe. E aí nós vemos, né, aquela frase tão famosa que a gente ouve em várias ministrações, né, em que o anjo pergunta para ele, qual o teu nome? E aí ele fala, Jacó. E aí o anjo diz para ele, já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Israel significa príncipe com Deus. E isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, porque o príncipe, ele é filho. Você não é príncipe porque decidiu ser príncipe, você é príncipe porque você é filho de um rei. Então, o Senhor estava dizendo para Jacó, Jacó, você todos esses anos, você vem lutando, você vem batalhando com as suas forças, com os seus recursos, usando o seu jeitinho, porque o desejo do seu coração era encontrar um pai. E eu estou dizendo para você hoje, você tem um pai, porque hoje eu te chamo de filho. Hoje eu te trago para o nível do filho. O príncipe, ele é o filho de um rei, né? Então, o Senhor estava dizendo, Jacó, eu estou curando a sua dor. Eu estou curando a sua orfandade. Eu estou curando esse anseio que você carregou durante todos esses anos em buscar a aceitação do Pai, em buscar agradar o Pai, em buscar ser visto pelo Pai. E eu estou dizendo para você hoje, eu hoje te vejo. Eu estou vendo você. E eu estou dizendo para você, você é filho. E eu estou dizendo para você hoje, querido, querida, você é filho. Você precisa buscar a revelação da paternidade de Deus. Não é experiência. Experiência é uma coisa, revelação é outra coisa. Enquanto nós não tivermos a revelação da paternidade do nosso Pai, nós vamos continuar nos sujeitando ao sistema religioso, nós vamos continuar tentando agradar as pessoas. Não que você não deva buscar viver uma vida em paz com as demais pessoas, não é isso não. Mas às vezes isso se torna um anseio tão forte dentro de nós que nos esquecemos de Deus e nós começamos a idolatrar os nossos líderes, né, a idolatrar pessoas, e essas pessoas elas são dignas do nosso respeito e não da nossa adoração. Quando nós temos a revelação da nossa paternidade, você sabe quem você é, você sabe a sua origem, você tem segurança, você pode se alinhar à vontade de Deus e encontrar o seu destino profético e caminhar naquilo que Deus tem para você, porque você conhece o seu Pai. E quando o Senhor me disse, Eliette, o som das muitas águas é o som do meu amor, é a minha paternidade, é nesse lugar que nós devemos
estar, porque o estar, ele é permanente, e às vezes nós queremos só morar, e muitos de nós não temos o entendimento real dessa palavrinha morar. Porque hoje nós moramos num lugar, amanhã nós moramos em outro, né? Nós não temos a ideia real do morar. Então Deus diz pra gente, eu quero estar. Esse é o lugar do estar, da permanência. Encontre esse lugar em mim. Encontre esse lugar de dependência. Encontre o lugar do meu amor. Porque nós estamos buscando aceitação, nós estamos buscando tantas outras coisas. E o conflito, querido, vai continuar aumentando. A indecisão vai continuar existindo. Enquanto nós não encontrarmos o lugar do som das muitas águas, o lugar onde o amor de Deus, ele fala mais alto do que qualquer medo, do que qualquer rejeição, do que qualquer falta de identidade, sabe? Do que qualquer conflito, por mais forte que ele seja, o amor do Senhor está acima de tudo isso. E o som das muitas águas, querido, em nada tem a ver com água. Sabe? O Senhor usa essa figura porque quando você está no meio do mato, no meio do nada, e você ouve o barulho das águas, você tem uma direção. Você sabe de onde está vindo e você segue naquela direção. E você sabe que aquele lugar é o lugar que você deve seguir. E ao redor das muitas águas sempre há vida, sempre há beleza. Então, quando nós encontramos esse lugar do amor de Deus, a vida em nós. A nossa vida é transformada. A nossa vida passa a ter sentido. A nossa vida passa a ter a razão de existir. E hoje cedo o Senhor me deu uns insights assim sobre como apresentar Jesus, como apresentar o Pai, como mostrar para as pessoas que elas necessitam de Jesus, que elas necessitam do Pai. E como que eu vou fazer? Hoje cedo eu falei, Senhor, como que eu vou fazer com que as pessoas percebam a necessidade que elas têm de Jesus e elas queiram Jesus? E o Senhor falou comigo assim, Eliette, quem é que revela o Pai? Eu falei, o Filho. É o Filho que revela o Pai. E aí o Senhor falou, então, deixe que o Filho viva através de você, que o Pai será revelado. Então, amado, o que eu quero dizer para você? Você que está em Manaim, você que está nesse lugar de conflito, você que está nesse lugar que precisa decidir, que talvez você está aí como Jacó, nesse conflito, nessa encruzilhada, são dois caminhos, são dois acampamentos, eu não sei para onde ir, eu não sei qual decidir, e eu preciso decidir. Ouça o som das muitas águas. Silencie todas as vozes que há dentro da sua mente. Chama pelo teu Pai. Pai, eu preciso do Senhor. A minha mente está muito barulhenta. Eu não consigo discernir voz nenhuma, então eu quero entrar nesse lugar. Pega na minha mão, Senhor. Porque sozinha eu não estou dando conta de acessar esse lugar e eu preciso do teu socorro. Eu preciso que o Senhor segure na minha mão, que o Senhor me leve a esse lugar. Faça essa oração, clame ao Senhor, confesse para Ele a sua insegurança, o seu medo. E assim como Jacó, levante um monte, um marco que vai determinar. Manaim fica para trás, daqui para frente é o Betel, porque o Betel, querido, é o lugar da revelação. Betel é a casa de Deus, a casa onde o Senhor nos chama diariamente para estar,
para morar com Ele, para habitar com Ele, para ali ser alimentado por Ele, aonde Ele é o Pai, aonde Ele é o provedor, aonde Ele é o protetor, aonde Ele é aquele que nos dá direção, é aquele que nos ensina, que nos põe à mesa e que nos diz que somos amados, e não porque nós precisamos, mas porque você é amado. Você é amado de Deus. Não importa a sua condição, não importa como que você nasceu, não importa se você está com alguma deficiência como eu. O que importa é o que o Senhor sente por você, como Ele vê você. Isso é que importa. E essa é a minha palavra para você. Eu espero que ela abençoe muito a sua vida. Compartilhe essa palavra. Não deixe ela ficar só com você, não. Compartilhe ela. Passe para frente. Fala com ela, chama pessoas, fala, vamos orar, vamos buscar, acessar o lugar do som das muitas águas, aonde a voz do Senhor é a única que impera, que opera sobre a minha vida, sobre a minha mente. Que o Senhor te abençoe. Fica com Deus.